Olá, bem-vindos a esta conversa sobre, e o tema de hoje são doenças relacionadas com o mastócito, síndromes de ativação mastocitária, mastocitoses. Portanto, já temos aqui uma data de palavrões. Para conversar sobre este tema connosco, temos o Dr. Tiago Rama. O Dr. Tiago Rama trabalha no Serviço de Imunoalergologia do Centro Hospitalar Universitário de São João, é imunoalergologista e é docente de Imunologia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Tiago, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. E a primeira pergunta, assim logo de rajada, era o que é que são isto, as mastocitoses? Bom, as mastocitoses são um conjunto de doenças habitualmente muito diferentes entre si, em que existe um aumento do número, portanto uma proliferação dos mastócitos, e em que estes, em muitas situações, podem estar demasiado ativados e em que pode haver sintomas que dependem tanto desta ativação como, exatamente, do excesso do número destas células. Mas o que é que são, o que é estes mastócitos? Agora, eu lembro-me que temos uma amiga, uma colega, que o nome dela no Twitter é Mastócito on Fire. O que é isso do mastócito? O que é um mastócito? Os mastócitos são células imunitárias que são formadas na medula óssea, que têm fundamentalmente um papel na resposta alérgica. Portanto, são os responsáveis pela libertação de alguns mediadores que toda a gente já ouviu falar seguramente, como é o caso da histamina. Mas desculpa, então, mas os mastócitos são bons ou são maus? Os mastócitos em geral são bons, para além de terem este aspecto da resposta alérgica, têm também uma função de regulação de uma série de mecanismos, funcionam um bocadinho quase como uma célula-chave que regula em grande medida, grande parte dos processos da resposta imunitária. E por outro lado, esta própria resposta alérgica evolutivamente teve outros propósitos, digamos assim. Foi muito responsável pela nossa capacidade de responder a parasitas e obviamente ainda é em locais onde existem parasitoses. E como é que eu posso suspeitar que os meus mastócitos são um bocadinho mais nervosos? Ou que tipo de queixas é que eu iria ter para que um médico que me visse suspeitasse que eu pudesse ter uma mastocitose? Bom, em relação à apresentação das mastocitoses, temos fundamentalmente, eu diria, 4 grandes formas de apresentação. Aquela que é mais clássica, mais comum, digamos assim, que é exatamente a apresentação cutânea. Portanto, neste caso, os doentes habitualmente têm lesões na pele em que existem muitos mastócitos. Depois estas lesões podem ter formas diferentes, aspectos diferentes, às vezes têm um aspecto de mancha, outras vezes têm assim, um aspecto de pápula, portanto, que se mantém sempre durante muito tempo. A outra forma de apresentação que começa a ser cada vez mais frequente é o aparecimento de reações alérgicas graves de forma muito repetida, aquilo que nós chamamos de anafilaxias de repetição. Outra forma é a doença hematológica, portanto, as mastocitoses em situações mais sérias, mais graves, em que existe um grande número de mastócitos, podem funcionar como se fosse uma leucemia ou um linfoma, por acumulação tanto nos tecidos como por acumulação na própria medula óssea. E por fim, uma forma que começa a aparecer cada vez mais é o aparecimento de osteoporose isolada, nomeadamente em homens jovens. Então, eu agora ouvi essas formas e confesso que fiquei com medo. Se eu começar com a pele vermelha, com uma urticária, com muito comichão, eu posso ter uma mastocitose? Poder podes, mas será relativamente pouco provável. Habitualmente as urticárias aparecem e desaparecem ao fim de 24 horas. Neste caso, as lesões mantêm-se durante anos. Ok. E há assim alguma idade? Por exemplo, uma criança de 6 meses pode ter uma mastocitose? Claro. E um senhor de 80 anos que nunca teve problema nenhum pode ter uma mastocitose? Claro. Isto cada vez é mais complicado, já estou a ver. Se eu tiver dúvidas então, com este espectro tão amplo, o que é que eu devo fazer? A quem é que eu devo pedir ajuda para me esclarecer?
Bom, aqui a resposta depende muito da forma de apresentação, mas eu diria que os imunoalergologistas estão preparados para, pelo menos, diagnosticar todas as formas e, a partir daí, eventualmente orientar para as especialidades mais específicas, digamos assim, nomeadamente para a dermatologia, para ser feita a biópsia da pele, para a hematologia, para ser feito o estudo da medula óssea, para a reumatologia, para ser estudado e tratado a osteoporose, eventualmente. Mas se eu tiver uma mastocitose, devo ficar preocupado? É uma doença grave? Eu posso morrer porque tenho uma mastocitose? Ou melhor, eu não quero fazer esta pergunta assim. Para morrer basta estarmos vivos. Mas devo ficar preocupado se tiver uma mastocitose? Até ser concluído o estudo, digamos que é lícito ficarmos preocupados, no sentido em que há uma parte pequenina das mastocitoses, uma percentagem que habitualmente não ultrapassa os 5 a 10%, em que nós podemos vir a desenvolver, em que os doentes podem vir a desenvolver uma doença hematológica que eventualmente possa comprometer a sua longevidade, portanto a esperança de vida, digamos assim. Agora, com o estudo que é feito na medula e com aquilo que nós conseguimos perceber no que diz respeito ao risco de progressão, conseguimos sossegar, digamos assim, a maior parte dos doentes. Mas então, há tratamentos para a mastocitose? Há tratamentos para a mastocitose. Na maior parte das situações, nós fazemos só tratamento sintomático, por forma que as pessoas tenham a melhor qualidade de vida possível. Em situações em que há progressão, ou seja, em que há tal doença hematológica franca, podem ser feitos tratamentos citorredutores, ou seja, em que nós tentamos, e habitualmente conseguimos, diminuir o número dos mastócitos e em que a pessoa depois retoma, ao final de algum tempo, a sua vida normal. Então, tendo mastocitose, eu consigo ter uma vida perfeitamente normal. Na maioria das situações, sim, sem dúvida. Se eu quiser tocar piano, consigo tocar piano? Consegues. Se eu quiser ser médico, consigo ser médico? Sim. Ok. Tiago, o nosso programa é muito baseado na promoção da saúde alérgica, portanto, no empoderamento da pessoa, do doente, e não no empoderamento da doença. É também um programa de saúde pública. Portanto, neste tema da mastocitose, síndrome de ativação mastocitária, qual era a mensagem final que gostavas de deixar a quem nos está a ver? Eu acho que é muito importante que as pessoas não descurem, digamos assim, reações alérgicas graves. Acho que é importante que as pessoas recorram sempre a imunoalergologistas quando existe realmente suspeita de que surgiu uma destas reações, nomeadamente quando são picadas por abelhas ou por vespas e, por exemplo, perdem a consciência logo a seguir, quando têm reações muito graves a medicamentos, especialmente se tiverem reações provocadas por muitos medicamentos diferentes, quando têm lesões na pele que ninguém sabe explicar e que se mantêm durante muito tempo, que podem aparecer, como estávamos a falar há pouco, logo ao nascimento, inclusivamente, mas podem aparecer durante a idade adulta. Todas estas situações devem motivar uma observação muito cuidada e um cuidado por parte do doente, por forma a procurar ajuda. Eu diria que a mensagem final é de que as mastocitoses em geral são muito, digamos assim, geríveis, na sua grande maioria. A maior parte dos estudantes tem uma qualidade de vida perfeitamente normal, tanto no que diz respeito aos seus sintomas habituais, digamos assim, como no que diz respeito às tais reações alérgicas. É claro que, como em qualquer reação alérgica grave, será necessário depois termos o uso de armas terapêuticas, nomeadamente das chamadas canetas de adrenalina, que são salvadoras de vidas, como a maior parte das pessoas sabem, e que alguns doentes, e que sublinho, alguns doentes poderão eventualmente beneficiar de ter uma destas canetas. Tiago, muito obrigado por estes 10 minutos. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.